O tema abordado é o planejamento urbano e regional, tendo como base os textos Regularização Urbanística no Brasil, escrito por Raquel Ronick, e Metrópole Desigual, escrito por Hermínia Maricato, e ao longo do vídeo vamos citar suas ideias e teorias sobre o assunto. Descrição das autoras. Emília Maricato nasceu em Santa Ernestina em 1947. Arquiteta, urbanista, professora, pesquisadora e ativista brasileira. Se formou em Química Industrial no segundo grau. Iniciou a Faculdade de Física na Universidade de São Paulo. Em 1967, entrou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAUSP. Especialista no campo do planejamento urbano, também na FAUSP, concluiu o mestrado em 1977 e o doutorado em 1984. Já Raquel Rolim nasceu em São Paulo em 1956. Arquiteta, urbanista e professora. Graduada pela Universidade de São Paulo em 1978. Mestrado em Arquitetura e Urbanismo em 1981. E fez doutorado em Graduation School of Art in Science History, Departamento em New York University, em 1995. E é professora titular de Arquitetura e Urbanismo da USP. O texto Metrópole Desigual, da Emília Maricato, relata que em 1980 as periferias cresceram mais que os núcleos urbanos. Iniciou-se a Zona da Pobreza, excluída dos centros urbanos, retratada por uma alta densidade. Em geral, seus moradores eram principalmente trabalhadores da indústria fordista, que foram excluídos do mercado imobiliário, devido aos altos preços. Assim, tiveram que ocupar a favela. Assim, no livro, ela argumenta: ser pobre não é apenas ter, mas, sobretudo, ser impedido de ter, o que aponta muito mais para uma questão de ser do que ter. A conclusão é que as periferias cresceram além de sem acesso ao transporte devido à ilegalidade, muitas depois de legalizadas sofrem com as distâncias dos centros urbanos. O texto discorre descrevendo que essas áreas produzem segregação e distanciamento. Assim, espaços de proteção ambiental são tomados pelas construções ilegais. Essas áreas ficam alojadas perto de encostas de morros, com falta de serviços como transporte, na beira de córregos sujeitos a enchentes e causando poluição, muitas vezes com construções precárias, e longe de áreas nobres e de interesse imobiliário. Essas pessoas são vítimas do descaso administrativo de quem deveria controlar as invasões ilegais e acabam sem acesso à infraestrutura, cultura ou educação. Entendemos então que a ideia de colônia de separação entre ricos e pobres e do atendimento do governo ao interesse dos mais ricos permanece até hoje. Há um crescente número de transportes clandestinos associados ao crime organizado e lavagem de dinheiro. As pessoas que mais andam a pé são exatamente as de baixa renda, que frequentemente saem dos bairros periféricos. O trânsito no Brasil mata mais do que qualquer outra modalidade. São quase 13 mil vítimas por ano e 30 mil mortos. O custo do congestionamento são de 4,3 milhões ao ano. As pessoas de baixa renda e de áreas periféricas são as mais prejudicadas com o transporte, pois, além de estarem distantes dos grandes centros, sofrem com o descaso administrativo e a falta de recursos, tendo que muitas vezes pegar várias conduções para chegar ao trabalho e ainda andar parte a pé, já que em alguns casos o transporte coletivo não chega ou entra na favela. Regularização urbanística no Brasil. Raquel Ronick. Em 1970, a autora informa que é um ano de informalidades, favelas, loteamentos clandestinos. Em 1980, houve um aumento dos índices de urbanização e o tamanho das cidades, maior a complexidade e a escala de análise. No século XX, há intervenções higienizadoras e de embelezamento da cidade,
impõe padrões técnicos no espaço urbano. O objetivo da legislação é estabelecer padrões satisfatórios de qualidade para o seu funcionamento. O zoneamento é a divisão do território em diferentes zonas, porém ele ignora a realidade e a desigualdade. E o zoneamento nas cidades brasileiras demarcam territórios de inclusão e exclusão. Portanto, há uma contradição: cidades cada vez mais extensas e com territórios de precariedade cada vez maiores. Os parâmetros do planejamento urbano questionados de forma mais frequente conforme nas emergências de padrões sociais da década de 70. Concluímos que múltiplos agentes têm que se corresponder aos interesses públicos para produzir a cidade. A cidade como um palco de conflitos pressupõe um espaço público de negociação. Deve-se reconhecer a cidade real, de diversidades no tecido urbano devido à ausência de um modelo ideal de urbanização. Modelo tradicional: lotes mínimos, coeficientes de recuos, taxas que padronizam territórios de ilegalidades. Principais desafios do tecido urbano: flexibilidade, captar parte da mais-valia obtida com atividades de incorporação imobiliária para investir na construção de habitação popular. Densidade, aumentar a densidade das ocupações para otimizar o uso da infraestrutura urbana. A densidade aumenta onde não há infraestrutura urbana, resultando em preços baixos. Complexidade dos índices e taxas de ocupação define o que é e o que não é permitido. Chantagem e multas dos fiscais sobre a população. Reprodução indiscriminada. Em 1980, houve o combate do desequilíbrio do espaço urbano, zonas de interesse social, operação urbana consorciada, coeficiente básico, operação interligado. Legitimidade de movimentos sociais, a participação popular, a preservação ambiental, áreas que permitem ocupação irregular, desvalorização da terra e alta densidade. Articulação de instâncias do poder público, municipal, estadual e federal. Dificuldade na gestão resulta em grandes vazios urbanos centrais. Conclusão: a regulamentação do solo deve ocorrer de forma global e não fragmentada, inclusão dos fatores envolvidos e vivenciados em uma transformação social. Agora vamos comparar a visão das duas autoras sobre alguns temas. Início do processo de urbanização brasileiro. Para Hermínia Manicato, o processo iniciou-se no século XX. O universo urbano não superou algumas características do período colonial e imperial, como concentração de terra. Destaca-se também o papel da aplicação da lei para a manutenção de poder concentrado e privilégios nas cidades, promovendo a desigualdade social no território urbano. Já a versão da Raquel Ronick, o início do processo é marcado pelo grande crescimento da população urbana em relação à população rural entre os anos 1960 até os dias atuais, a desigualdade social e ocupações precárias versus alta qualidade dos bairros. Como as cidades brasileiras eram vistas. Para Ronick, mais do que evocar o progresso ou o desenvolvimento, elas passam a retratar e produzir de forma paradigmática as injustiças e desigualdade da sociedade, dividindo a cidade entre ilegal e legal. Para Maricato, as possibilidades de avanço e modernidade em relação ao campo que representava o Brasil arcaico. As metrópoles tinham uma importância especial por seu papel como lugar de financiamento e comercialização dos bens primários exigidos pelo mercado europeu. Migração das pessoas do campo para a cidade. Para Hermínia, a segregação urbana ou ambiental é uma das fases mais importantes da desigualdade social e parte promotora da mesma. Pela primeira vez na história do país, registram-se extensas áreas de concentração de pobreza, a qual se apresentava relativamente esparsa nas zonas rurais antes do processo de urbanização. Para Ronick, a injustiça social, segregação espacial e ambiental, exclusão, pouco acesso à oportunidade de trabalho, cultura e lazer. De obra no processo de urbanização. Para Maricato, a emergência de mão de obra livre, em 1888, contribuiu para definir o início de um processo, no qual a urbanização e a industrialização caminharam juntas. Na década de 1930, a regulamentação do trabalho urbano, não extensiva no campo, incentivou a industrialização. Construção da infraestrutura industrial, entre outras medidas, reforçaram o movimento migratório campo-cidade. Trabalhadores do setor secundário e até mesmo da indústria fordista brasileira foram excluídos do mercado imobiliário do privado e frequentemente buscaram a favela como forma de moradia. O
produtivo excluído, resultado da industrialização com baixos salários. Para Ronick, em uma cidade dividida entre porção legal, rica e com infraestrutura, e a ilegal, pobre e precária, a população que está em situação desfavorável acaba tendo muito pouco acesso à oportunidade de trabalho. Esses processos de urbanização geram efeitos nefastos para as cidades como um todo, ao concentrar todas as oportunidades de emprego em um fragmento da cidade, o centro. Consequências da migração para as cidades. Para Hermínia, a dificuldade de acesso aos serviços e infraestruturas urbanas somam-se menos oportunidades de emprego, menos oportunidade de profissionalização, maior exposição à violência, marginal ou policial, discriminação racial, discriminação contra mulheres e crianças, difícil acesso à justiça oficial, difícil acesso ao lazer. Para Ronick, por conta do crescimento acelerado das cidades, do processo de urbanização e da segregação das pessoas, que acabam indo morar em áreas periféricas e os empregos se concentram no centro, acaba gerando a necessidade de transportar multidões, o que nas grandes cidades tem gerado caos nos sistemas de circulação. A moradia nas cidades, segundo Hermínia Maricato. Um dos principais agentes da segregação ambiental é a ilegalidade fundiária, onde cresce o número de ocupação e moradias irregulares, dando espaço à cidade ilegal, indo contra diretrizes estabelecidas dentro do zoneamento, Código de Obras, Lei de Parcelamento de Solo, entre outros. Com esse cenário, surgem os códigos municipais de posturas no final do século XIX, que designa o poder imobiliário controlar certas áreas da cidade, e com isso acarreta a expulsão da grande massa trabalhadora dos centros, fazendo com que aumente as apropriações de terras nas áreas periféricas e na maior parte em áreas de risco. Segundo Raquel Ronick, com poder imobiliário, a cidade nunca cresce para dentro, onde poderia aproveitar as infraestruturas existentes e adensar onde houve uma descentralização. A população de baixa renda só tem possibilidade de morar em áreas periféricas, pois não ganham o suficiente para morar em centros. Até quando, não se sabe, pois áreas periféricas também é alvo de especulação para grandes condomínios e indústrias. Saneamento básico, segundo Hermínia Maricato. Durante o regime militar, o Plano Nacional de Saneamento Básico abandonou os critérios legais de uso e ocupação de solo para estender o fornecimento de água à população desprovida deste recurso em áreas periféricas, resultando na queda do índice de mortalidade infantil. Porém, entre 1989 e 1992, revogou este plano, alegando que o loteamento era ilegal e não poderiam prosseguir, elevando novamente os índices. Segundo Ronick, no final do século XIX e início do século XX, inicia-se um debate em torno dos padrões e parâmetros técnicos desejáveis para a produção de um espaço urbano salubre, baseando-se em um modelo de cidade ideal e ignorando a realidade das periferias de nossas cidades. Ambiguidade entre o legal e ilegal. Segundo Hermínia Maricato, no Brasil constitui uma poliarquia, uma acumulação de material e intenso crescimento econômico com a Revolução Industrial e uma diversidade de grupos de interesse, o que não funciona. A população mostra um desprestígio pela justiça e pela política. Por outro lado, a política pública se mostra tolerante aos loteamentos ilegais, pois em época de campanha consegue seus votos através de trocas de favores, dando o direito à ocupação, mas não às cidades. Segundo Ronick, o zoneamento que faz esta distinção do legal e ilegal, pois a política urbana e habitacional empurra a população mais pobre para longe do centro. E nesse novo cenário surge a ideia da necessidade de reconhecer e legalizar a cidade real através da reforma urbana. No ponto de vista da Hermínia Maricato, a ocupação ilegal é um conflito entre os dois lados políticos da situação, tendo sempre um parlamentar que se opõe à causa e um outro que apoia a população, tendo como adversários o Ministério Público e ONGs dedicadas à causa ambientalista.
Diz também que a população que se instala não compromete apenas os recursos que são fundamentais a todos os moradores da cidade, causando problemas de drenagem, risco de vida por desmoronamentos, obstáculos à instalação de rede de água e esgotos, e torna inviável e extremamente cara a urbanização futura. Diz também que o que sucede mais frequentemente, entretanto, é a consolidação das ocupações ilegais em áreas de proteção ambiental, devido ao custo inviável de sua remoção. Um exemplo é a represa de Guarapirim, em São Paulo. A promulgação da Lei de Proteção aos Mananciais, a terra perdeu valor para o mercado imobiliário legal e passou a ser cada vez mais ocupada por loteamentos ilegais e favelas. No ponto de vista de Raquel Ronick, a ocupação ilegal é o ponto onde começa a ser discutida a relação da legislação com a cidade real e, sobretudo, sua responsabilidade para com a cidade regular, informal e clandestina. Ela também pressupõe uma revisão permanente para ajustes ou adequações que acompanhem a dinâmica da produção e reprodução da cidade. Dentro desse contexto, começam a ser exploradas as possibilidades de utilização de instrumentos de manejo do solo urbano. E diz também que, diante da primazia da tecnocracia, mingua a esfera da política. Ou seja, a permeabilidade da lei, processos e pressões vindos dos diversos setores da sociedade, cuja atuação visa intervenção nos campos da tomada de decisão, dificultando a explicitação de forças e setores excluídos da legalidade, a regulação acaba contemplando aqueles que já estão contemplados, ou seja, a minoria de alta renda. Diz também que a própria legislação opera a segregação. Sobre a formação de favelas nas áreas de risco, Hermínia Maricato diz que a definição de favela está exatamente na relação jurídica de não propriedade. E quando a localização de uma terra ocupada por favelas é valorizada pelo mercado imobiliário, a lei começa a se impor. As áreas públicas ocupadas estão localizadas geralmente nas periferias esquecidas. E a ocupação ilegal, como as favelas, são largamente toleradas quando não interferem nos circuitos centrais de realização do lucro imobiliário privado. E para Raquel Ronick, no lugar de instrumentos de preservação ambiental que paralisam a ocupação legal, abre-se em flancos para a mais predatória ocupação ilegal, uma preocupação com a viabilidade de se garantir uma ocupação ambientalmente sustentável e simultaneamente acessível para muitos. Para Hermínia Maricato, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia tem um exemplo claro. No estado do Espírito Santo, houve um movimento que revelou toda a sua angústia quando um prefeito de uma cidade litorânea daquele estado incentivava a população a ocupar áreas de mangues, enquanto que as lideranças de movimento buscavam evitar a ocupação dessa área ambientalmente frágil, exigindo outra solução. Nisso, ela viu que grande parte das áreas urbanas de proteção ambiental estão ameaçadas pela ocupação com uso habitacional pobre, por absoluta falta de alternativa. As consequências de tal processo atingem toda a cidade, mais especialmente as camadas populares. Raquel Ronick expõe um exemplo claro, como no município de Guarujá, tem uma flexibilização que significa apenas a aprovação de legislação especial para habitação de interesse social, que reduz os padrões mínimos de edificação, ampliando os territórios de atuação das construtoras e empreiteiras, mas está longe de atender as camadas que mais precisam a subsídios de moradia. Diz também que as novas práticas substituem o plano que prioriza tudo, ou seja, não priorizam nada, pela ideia do plano como um processo político. E o modelo tradicional, com seus lotes mínimos, coeficientes, recursos e taxas que produziriam uma cidade saudável, produz imensos territórios ilegais. E no ponto de vista de Hermínia Maricato, o Estatuto da Cidade continua contribuindo para resultados de segregação e exclusão da população. A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade não resultaram textos de fácil aplicação, o que parece ser uma providência lógica resultou em um travamento nas aplicações contidas na lei. Um novo século se inicia sem que o Brasil, Estado e sociedade apresentem políticas sociais para cidades minimamente eficazes e para conflitos que passaram a adquirir dimensões gigantescas. Mais pessoas andam a pé, exatamente os de mais baixa renda, que frequentemente não saem de seus bairros periféricos. O trânsito mata mais do que qualquer outra modalidade de violência. Os custos de congestionamento e acidentes resultam em prejuízos sociais. Isso também resulta em impactos de desemprego tecnológico. Já para Raquel Ronick, o Estatuto da Cidade levou adiante o reconhecimento da diversidade em algumas cidades, implementando programas como o Preseis do Recife, o AEIS de Diadema e baseados na circunscrição de perímetros nos quais os padrões vigentes seriam menos exigentes do que os tradicionais. Diz também que o município de Mauá aprovou em 1999 uma lei de uso, ocupação e urbanização do solo,
Estabelece como referência básica a forma com a urbanização da cidade popular realmente se dá, permitindo a coabitação de mais de uma residência no mesmo lote. Os recuos laterais e frontais são abolidos e a impermeabilização total do terreno é permitida para lotes pequenos. Todas essas práticas anteriormente proibidas, apesar de largamente praticadas. E ela diz que, com a necessidade de mediação dos conflitos, baseando-se nos fenômenos reais, requer um aperfeiçoamento nessas práticas, um poder público com capacidade operativa de atender às demandas e os conflitos que surgem, com a capacidade técnica de utilizar critérios e indicadores precisos. Complementando a visão de Hermínia Maricato sobre o Estatuto da Cidade, a reestruturação produtiva do capitalismo internacional do final do século XX, com a ajuda da globalização, impulsionou planos estratégicos inspirados no marketing urbano e nas intervenções culturais características da cidade do espetáculo. A democratização da produção de novas moradias e do acesso à moradia legal e à cidade com todos os seus serviços e infraestrutura exige a superação de dois grandes obstáculos: a terra urbanizada e financiamento, que durante toda a história da urbanização brasileira foram insumos proibidos para a maior parte da população. Contexto da relação entre terra urbanizada, financiamento, subsídio, Estado e mercado. O mercado privado não tem atingido nem mesmo a classe média, 5 a 10 salários mínimos, quando a maior parte da população situada abaixo dos 5 salários mínimos necessita de subsídios. Esse será o grande desafio da política urbana nas primeiras décadas do século XXI, ao lado do saneamento e do transporte de massa. É para eles que a sociedade brasileira e suas instituições devem se preparar. E continuando a visão de Raquel Ronick sobre o Estatuto da Cidade, a complexidade dos índices, coeficientes, taxas de ocupação, assim como a imensa quantidade de zonas e subzonas que definem o que é e o que não é permitido pelo zoneamento, possui uma função histórica de distanciar as regras de produção da cidade legal do conhecimento da população. Ao mesmo tempo, grandes negociatas envolvendo mudanças de índices e padrões de zoneamento passam a largo da sociedade, que não chega a compreender os interesses em questão. Outra perversidade que decorre da complexidade é o imenso poder que ganham os fiscais, que chantageiam a população com a possibilidade de denúncias e multas decorrentes da quase inevitável desobediência das normas. Nesse sentido, algumas experiências apostaram na simplificação da regulação. O desafio é o de levar ao conhecimento de todas as regras para que sejam evitados os abusos decorrentes da desigualdade e de seu conhecimento. A partir da década de 1980, zonas de especial de interesse social, operação urbana, solo criado, coeficiente básico de aproveitamento, operação interligada, macrozoneamento, IPTU progressivo, consórcio imobiliário, transferência de potencial construtivo, cada um desses nomes surgem destinados a combater um desequilíbrio específico que se instala no espaço urbano. O reconhecimento da legitimidade dos movimentos sociais traz à pauta um dos grandes desafios da gestão urbana na democracia: a participação popular. Análise. Para resolver os problemas citados por Hermínia e Raquel, devemos levar em consideração os dois lados, pois cada cidade requer uma intervenção diferente. O governo precisa investir em todas as áreas da cidade, principalmente na proteção ambiental, mas também para as áreas de interesse imobiliário por causa da segregação. A população, diante essa situação, deve ter mais interesse para participar ativamente da política. O maior desafio é levar o conhecimento de todas as regras para a sociedade, para que sejam evitados os abusos decorrentes da desigualdade. A população deve para se assegurar seus direitos e depois mantê-lo. Conclusão. Conceito DOT. Relação dos textos de Hermínia e Raquel com o tema transporte. Centralidades em áreas compactas. Com solo misto e acessível aos pedestres. Não se aplica a regiões metropolitanas, pois depende da legislação de cada cidade. Principais atributos: caminhar, pedalar, adensar, conectar, compactar, misturar. Usar o transporte público, promover mudanças.
Para o planejamento de transporte, deve atender à demanda e se estender para o futuro. Conclusão do conceito DOT. Os principais atributos que promove a ideia de uma cidade densa, compacta e multifuncional, com boa caminhabilidade, ciclovias e fácil acesso a transportes públicos eficientes e de qualidade, diferentes usos, verticalização das construções e conexão da comunidade com a cidade e a vizinhança. Portanto, essa ideia promove a melhoria da qualidade de vida, com a diminuição do tempo usado para a locomoção a atividades essenciais, além de um sentimento de pertencimento e inclusão na cidade.